Olá, eu sou a Laura Bonfim Viana, sou da Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. E no meu grupo hoje temos a Lavínia Vasconcelos e Rosana Guiar. Vou apresentar um pouquinho sobre os sintomas gastrointestinais em cuidados paliativos. Então, primeiramente, os indivíduos que estão nos cuidados paliativos, eles frequentemente sofrem com efeitos adversos gastrointestinais, principalmente devido ao uso de medicamentos ou à progressão da própria doença em si. E esses sintomas gastrointestinais, eles são responsáveis por uma elevada morbidade a médio prazo e têm repercussões não só no sistema gastrointestinal em si, mas também tem repercussões a nível sistêmico, ou seja, afeta o corpo todo. É importante fazer uma avaliação nutricional precoce desses pacientes para poder fazer uma intervenção antecipada, pois quanto antes faz a intervenção nesses sintomas, melhor o prognóstico. E vai assim melhorando a qualidade de vida do paciente, porque prejudica muito a qualidade de vida deles. E também prejudica a alimentação de forma adequada, porque por causa desses sintomas em si, não deixa o paciente comer bem. Como principais causas, nós temos a própria alimentação em si. Alguns alimentos, eles precipitam sintomas gastrointestinais, por exemplo, consumo exagerado de café pode dar diarreia, né? Mas no caso dos pacientes paliativos mesmo, as mais importantes causas são a progressão da própria doença base, o uso de medicamentos, principalmente a gente tem a morfina, que é o medicamento usado para dor, e ele causa muita constipação intestinal. A quimioterapia e a radioterapia também influenciam no aparecimento de sintomas gastrointestinais, principalmente as náuseas e vômitos. E a ansiedade e preocupação também, ela repercute no sistema gastrointestinal, ou retardando ele ou precipitando alguns sintomas. Algumas consequências desses sintomas gastrointestinais são a desidratação, perda de peso, desnutrição e fadiga. Muitas vezes esses pacientes com esses sintomas, eles não se alimentam bem e não bebem água de forma adequada ou perdem muita água através dos vômitos, da diarreia. Então, eles frequentemente têm esses sintomas. Alguns sintomas dos gastrointestinais, né? E os respectivos tratamentos para esses sintomas. Nós temos as náuseas e vômitos, eles normalmente são tratados com antiemético, principalmente ondansetron, e ingestão lenta de líquidos, porque uma ingestão rápida de líquidos pode precipitar a ânsia de vômito. A dor abdominal, a gente pode tratar a causa base da dor abdominal, por exemplo, gases, é muito frequente dar a dor abdominal. E analgésicos, né? O Buscopan, por exemplo. Diarreia. Diarreia, a gente trata a causa base também da diarreia. E temos que fazer uma hidratação rigorosa para a diarreia, com soluções que contêm água, sais e glicose. Temos que fazer também modificações dietéticas, por exemplo, remover da dieta alguns alimentos que aumentam a motilidade intestinal, por exemplo, o café. A disfagia é outro sintoma gastrointestinal, que como tratamento a gente tem a reabilitação e reeducação da deglutição, através da colaboração de profissionais especializados nessa área, por exemplo, fisioterapeuta, introdução de alimentos moles na alimentação, espessamento de líquidos, e também a gente pode fazer uma cirurgia anti-refluxo, se a causa da disfagia for o refluxo, né? A xerostomia, que é a boca seca. Como tratamento, nós temos a hidratação, através de goles frequentes de água, pequenos golinhos de água, ou também molhar a gazezinha na água e passar na cavidade oral, também é uma boa opção.
E pode também utilizar alguns estimulantes salivares naturais, como o sumo de limão. A constipação, que é muito frequente em pacientes com cuidados paliativos, porque é um efeito colateral muito comum de medicamentos para o controle da dor, como a morfina, principalmente. E com o tratamento, a gente tem algumas opções. Podemos usar laxantes, podemos remover o agente causador, por exemplo, remédio para dor, talvez trocar ele. E utilizar alguns suplementos com fibra e suplementos líquidos também. Porque a fibra sozinha ela não vai ajudar na constipação, ela precisa de ter a água ali para ajudar. Aí nós temos as vias de alimentação que a gente usa. A alimentação por via oral é a preferencial, mas os pacientes têm que estar apresentando uma boa condição clínica e o trato gastrointestinal ele tem que estar íntegro. Nós temos a via enteral, coloquei 2 exemplos aí, que pode ser ou postomia, aí eu coloquei o exemplo na primeira imagem como a gastostomia, ou através de sonda. Na segunda imagem eu coloquei a sonda nasoentérica. E nós temos a parenteral. Aí a parenteral a gente usa algum acesso. Aí eu pode usar o acesso central ou o acesso periférico. A via enteral ou parenteral para alimentação é a mais comum nos pacientes que apresentam distúrbio do trato intestinal ou déficits neurológicos, que impede a alimentação por via oral. E essas são as nossas referências. Muito obrigada.